Olá pessoal, tudo bem? Parece marinheiro de primeira viagem aqui, mas vamos lá. Peço desculpas aí para o pessoal que está esperando. Estou fazendo a transmissão tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Eu tentei mandar para vocês os slides, montei uns slides para orientar o pessoal, mas infelizmente não consegui mandar pelo Facebook. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos passar para vocês o e-mail, e-mail do modelo Exerciência, e aí vocês vão poder ter acesso a esses arquivos, tá bom? Os slides eu montei alguma coisa bastante simplificada, mas com um conteúdo bastante rico, conteúdo baseado em práticas, baseadas em evidência, né? Aquilo que a gente tem como sólido para intervenção com pessoas com desenvolvimento atípico, e espero que seja útil para vocês, tá bom? Essa live vai ficar salva, a gente vai disponibilizar ela pelo Facebook e também um link pelo YouTube, e vocês podem enviar perguntas aí, fazer dúvidas, apresentar dúvidas, tá bom? A ideia, para quem não sabe, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o título, né? Não sei como é que eu consigo colocar o título aqui da nossa live de hoje. Tecnologia de ensino comportamental no auxílio de profissionais de educação física em tempos de Covid. Isso, vamos lá. Então tem um pessoal aí que está acompanhando, espero que vocês aproveitem, tá? O pessoal aqui entrando, Lucas, Alessandra, Liliane, o Márcio, Márcio dando um olá, Flávia, Paloma, a Luísa, que legal, a Mari lá do Abacadabra, a Paty lá de Belém, Gilma, Paloma, o Werber, Pedro, vamos lá. Eu tenho bastante coisa para falar. Jéssica, a Gabi, o Ricardo falando bom dia, o Guilherme, o Luiz do Grupo Método, Charles. Vamos lá, pessoal. Bom, a ideia dessa proposta, né, dessa palestra não, na verdade, dessa live, é justamente não ser uma aula, não ser uma palestra, não ser com a finalidade de ensinar a vocês aos termos, não é com o objetivo de ensinar vocês os procedimentos, mas dar orientações, dar dicas de, já que alguns profissionais estão enviando vídeos e necessitarão de enviar vídeos para seus alunos, sejam em pequenos grupos, sejam para alunos específicos, que façam isso com o mínimo, correndo o menor risco possível, tá? Não é minha proposta aqui nesse momento dar dicas de exercícios. Embora alguns vídeos, né, estejam sendo postados nas redes sociais do Modelo Exerciência, porque a gente presta algum suporte, então a gente compartilha também, mas a ideia dessa live não é ensinar vocês a fazerem ou melhor, dar dicas de exercício e atividade, mas como você organizar isso, qual atividade você escolher, em que sequência você faz, o que escolher ao longo da rotina diária e principalmente pensando em médio e longo prazo. Isso que a gente está passando, né, nesse tempo de Covid, é uma situação que a gente nunca passou, né? Então, realmente, a gente precisa se preparar para quadros mais prováveis, que a gente tem de probabilidade hoje, mas também para quadros um pouco mais tensos, né? Especialmente no que tange ao atendimento escolar e clínico, em que vai haver realmente aglomerações, né? Então,
provavelmente assim que tiver uma diminuição, né, depois do pico, depois que começar a caírem os casos, vão começar a ter maior disponibilidade de acesso às situações cotidianas para nós, mas escolas, especialmente clínicas, né, e talvez academias, vão ficar mais restritas, né? E aí só depois que provavelmente isso vai ficar mais próximo, a gente não vai ter a situação mais igual que a gente vivia, mas mais próximo disso, tá bom? Então, não, obviamente, antes de começar o conteúdo, não posso deixar de lembrá-los que hoje é 2 de abril e que hoje a gente tem um dia para refletir, para pensar, para discutir, para informar sobre as possibilidades de inclusão das pessoas com autismo no nosso ambiente, né? Então, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Ou sobre o autismo. Então é importante a gente lembrar isso, e essa live ela é especial porque ela tem um conteúdo bastante denso e que eu acho que vai ser útil para vocês, tá bom? Eu sugiro que todos aqueles que vão ser úteis, essa live é para profissionais de educação física, especialmente aqueles que têm alunos ou que trabalham diretamente, né, de forma particularizada com alunos com atraso no desenvolvimento. Então, como eu não consegui mandar os slides e eu vou mandar na sequência, aí vocês podem assistir isso depois, pula essa parte inicial, anotem aí, pega um papelzinho, anotar, tá? Porque pode dar dicas se vocês já prepararem alguma coisa para hoje ainda, para ainda essa semana, tá? Na verdade, essa semana ele tem até amanhã, mas para aqueles que trabalham sábado, 2 dias então, mas vale a pena vocês anotarem, especialmente questões que não estejam nos slides que é para frente, tá bom? Então vamos lá. Para quem é essa live, né? E qual a proposta dessa live? Eu já adiantei um pouquinho, mas a ideia é que essa live seja para profissionais de educação física, tá? Aqueles que já trabalham nessa área e que estão precisando fazer uso desse recurso de envio de vídeos, de comunicação, de instrução através de vídeos, né, por conta do isolamento social, tá? A gente vai ter isso então um longo tempo, então a gente precisa se programar. Então, atividades têm sido apresentadas, né? Mas qual atividade você escolhe? Qual fazer primeiro? Por que essa atividade funciona para um dos meus filhos e para o outro não funciona? Né? Então, os pais devem falar isso. Então, quem deve antecipar essa tipo de preocupação é o próprio profissional de educação física. Nós fizemos uma graduação, né? Tivemos pelo menos 4 anos de estudo, e aí para soltar vídeo, você não precisa de graduação para isso, gente. Quem é animador de festa, quem sabe montar uma atividade. Programar o ensino cabe a um profissional. Então é isso que eu vou buscar fazer um alerta aqui. É essa a proposta de orientar os profissionais a correrem menos riscos, né? O que eles devem incorporar nessas informações, nos seus vídeos, né? Como é que ele deve fazer o seu vídeo, né? O que ele deve pensar antes de fazer o seu vídeo. Isso para profissionais que vão trabalhar no ambiente escolar, isso para pessoas que vão que trabalham de personal trainer com as famílias, para os profissionais que já atendem vinculado a uma instituição de terapêutica e que também atendem ou individualmente ou coletivamente. Então, eu vou buscar fazer algumas orientações segmentadas para cada um desses horários. Eu me programei para falar em 1 hora, tá? Mas, se a gente não precisar, a gente repete ela depois. Tudo bem? Ou faz uma parte à tarde, enfim, uma continuação. Não queria fazer à tarde porque tá pipocando de live à tarde, né? Mas vamos lá. Então, aquelas pessoas que fizeram um curso também comigo vão poder, eu vou buscar usar alguns termos para que eles possam relacionar aquilo que a gente falou no curso. Mas eu não posso deixar de, para quem está entrando agora, não é a finalidade de ensinar vocês a fazer as técnicas. Isso aqui não é um curso, isso aqui não é uma palestra, isso aqui são orientações para minimamente fazer com que aquilo que já tem sido feito
seja feito de melhor qualidade, tá bom? Bom, a primeira e mais importante regra que vocês devem se preocupar, porque não é uma coisa você montar uma atividade e jogar uma bomba para a galera, para a internet. Você precisa se preocupar com a segurança dos seus alunos, tá? Professor, mas a educação física é risco, mais vale um machucado, né? Como é que é aquela música, expressão, né? Mais vale um machucado, né? Um ralado no joelho do que um coração ferido, não me lembro o termo, né? Nem sou muito bom nisso. Nem sei porque eu me arrisquei falar disso. Mas a ideia é que, em geral, no exercício físico, a gente se arrisca, né? E deve proporcionar ao nosso aluno também risco de queda, até porque a situação de queda, a situação de erro, em boa parte das situações, gera condições de aprendizagem, né? A não ser que isso seja extensivamente, gere uma condição de frustração, mas o erro, ele expõe o aluno à contingência de acerto e também de erro. Então, a partir dessas condições de erro, respostas mais prováveis são selecionadas, né, por conta do sucesso, e outras respostas são menos selecionadas. Isso aí já é uma visão analítica comportamental, tá? Então, só que nesse momento a gente não pode correr muito risco. Então, eu tenho visto vídeos de tudo quanto é jeito e vocês precisam tomar muito cuidado, pessoal. Eu vejo galera usando o negócio para subir e pular no sofá. Você como segurar a criança para subir e pular do sofá? Não tem como. Às vezes tem crianças que você não consegue. Com desvento típico e crianças com desvento atípico. Jovens, adultos, né? Quando eu falar crianças aqui, me corrijam, que eu posso falar. Também cabe muito das orientações para jovens e adultos, tá? E às vezes, eu trabalho com adultos, mas a porcentagem é bem menor em relação a crianças. Então a gente acaba, né, na força do hábito, falar de crianças. Mas então vamos voltar à questão da segurança. Isso é fundamental, muito mais importante pensar nisso agora do que antes. Se uma criança hoje torce o pé e vai precisar ir para o hospital, ela vai necessariamente se expor a maiores condições de coronavírus, vai aumentar a probabilidade de suporte, né, de crise, né, nos hospitais. Então, e a minha orientação como especialista é correr hoje menos riscos do que a gente corria antes. Bem menos riscos. Então, brincadeira que você vai usar um cabo de vassoura, jogar objetos, bolinhas, ou criança que vai usar, que aqui no Ceará se fala bila, né, ou mais bola de gude. Muita atenção com isso, né? Tem como, mais uma vez, tem como privar as crianças de se exporem? Não tem, mas cabe a nós profissionais ficarem muito atentos a isso. A minha possibilidade é que se você orientar alguma coisa sobre essas, você é responsabilizado por isso. Recentemente eu vi um vídeo de um profissional bastante qualificado falando sobre uma gangorra usando cabo de vassoura, enrolar com jornal, com papelão, para fazer uma gangorra. E se isso, meu Jesus, isso aí é ótimo, é lindo. E é importante criatividade, especialmente com materiais que a gente pode usar do dia a dia. Mas a probabilidade do cabo de vassoura quebrar não é pequena, né? E se quebra frente ao adulto, é um grande problema, porque é o adulto que está cuidando da criança. Mas imagina se quebra com a criança. Vai para o hospital. Não vai para o hospital, gente. Não é para ir para o hospital agora. Se for, é um caso último. Então, vamos pensar em outras alternativas com menor risco, né? Que não vai arremessar a bolinha. Veja o professor Gregório, supervisionado por mim, ensinando a fazer bola. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo na nossa página. A bola de meia, né? Então, tome muito cuidado com isso. Isso é a primeira regra. Segurança, monitorar segurança o tempo inteiro. Se você está mostrando um vídeo, é para trazer soluções, não é para trazer mais problemas. Mas a chance de quebrar, de machucar é pequena.
Pois é, mas nós não podemos correr nem esse risco pequeno agora. Agora, especialmente, presta atenção, 2 semanas. Essa próxima semana e a outra. A gente não pode ir para o hospital, gente. Se puder, se puder evitar ao máximo, ao máximo. Tá? Quebrou uma perna, machucou o olho, bateu a cabeça. Por favor, tomem muito cuidado. É a primeira regra, certo? Deixa eu ver o que a Paloma está falando. Gerar risco quando estamos por perto é diferente do que quando estamos longe. A responsabilidade é muito maior. Exatamente, parece que a gente fez o vídeo, aconteceu alguma coisa lá, e aí a gente não está em acesso direto, né, com o que está acontecendo lá na família. Então, eu não tive culpa. Teve, gente, por favor, né? Vamos tomar a primeira regra, segurança. Tá? Preocupação com o material, preocupação com o espaço que vai ser realizada a atividade, mesa de vidro. A criança vai fazer em zigue-zague. Né? Tudo bem, a criança... você vai querer fazer zigue-zague, mas é uma criança com uma coordenação motora pequena ou que não segue instruções. Você colocar conezinhos é uma coisa, você colocar uma meia enrolada para ele fazer zigue-zague vai gerar o mesmo efeito de exercício, de agilidade, de gasto energético, mas uma probabilidade bem menor de machucar. Então, a primeira regra, cuidado com a segurança. Tudo bem? Vamos lá, monitore o tempo todo, acompanhe. As minhas orientações, elas servem... eu lembro, na última live eu ainda orientei. A minha sugestão é que vocês profissionais aproveitem essa ocasião para fazer o máximo de contribuições em termos de particularização. A gente está precisando de pessoas com ações. Se disponibilizem em redes sociais, né? Se você vai seguir as orientações que estão sendo feitas aqui e você quer trabalhar com isso, vamos fazer uma promoção até na página do Modelo Exercência para as famílias, para que vocês trabalhem orientando, né? Meu aluno, os alunos não tinham personal trainer, agora tem, né? Tem agora disponibilidade. Qual é o valor que a gente vai ter? Não precisa ser um valor de... Me desculpe, tem alguém ligando para mim. Não precisa ser um valor tradicional, obviamente pode ser menor, mas em pequenos grupos, desde que você concentre não por idade, mas por graus de habilidades, o grau de comprometimentos que esses alunos tenham. Tá? Então nós vamos... essa é a minha orientação. Se você agora eu vou fazer vídeo para a galera e vamos ver que é que funciona, né? Quem aproveitou, quem não aproveitou, não aproveitou. Se você ainda assim nessa condição, tome cuidado com alguns aspectos que eu vou levantar aqui, tá? Se você trabalha junto com uma equipe terapêutica, é fundamental que você siga as orientações da equipe terapêutica. A equipe terapêutica está trabalhando alguns aspectos comunicativos, sociais, habilidades de vida diária, habilidades motoras também, de brincar. Cabe a você discutir o que é que você vai trabalhar. Professor, então a equipe está trabalhando, orientando que eu faça aspectos de habilidades motoras e gasto energético. Beleza. A minha sugestão para essa equipe é que você trabalhe com a manutenção daquilo que você fazia antes. O que eu quero dizer com isso? Em geral, o trabalho do profissional junto numa equipe interdisciplinar é que a equipe no ambiente terapêutica trabalha sob algumas metas de intervenção em zona-alvo do desenvolvimento do aluno, ou seja, aquilo que ele está precisando aprender em termos de habilidades motoras, sociais, comunicativas, intelectuais, enfim. E existem metas, né, para gerar um ótimo esforço, um ótimo demanda, né, para o aluno. Na educação física, em geral, a gente tem às vezes os mesmos objetivos, mas feito num ambiente mais aberto, com uma finalidade de generalização.
Então a gente já trabalha com as metas de manutenção da equipe, tá? E aí, é só que a gente faz isso aí, a gente faz esse trabalho de manutenção, nós diretamente com os alunos, né? Os profissionais são orientados por mim com os alunos. Nesse caso, agora de Covid, quem vai fazer isso é a família. Então, não é só simplesmente expor o aluno à mesma atividade que era feito com você. Agora você vai ter que expor uma atividade sendo manejado, orientado por uma outra pessoa e que não tem uma formação. Então, você tem que gerar uma demanda, um esforço, um desconforto para esse aluno muito menor do que era gerado com você, porque se você gerasse um desconforto com você tinha alguma preparação para manejar e saber o que fazer nessas condições de erro, de comportamento inadequado. Agora, os pais a gente não pode cobrar que eles saibam fazer isso. Então, você precisa gerar um menor desconforto, uma menor demanda para esses alunos, para que os pais corram menor risco de terem que manejar comportamentos inadequados ou erros, né? Porque se um aluno erra e você continua a atividade, né, erra naquilo que é previsto, então você provavelmente não vai só ajudar, mas você vai atrapalhar no processo de aprendizagem desse aluno, tá bom? Então, como o Danilo está falando aqui, lembrando a premissa, né, menos é mais, é melhor você correr menos riscos nesse momento. Ah, professor, mas aí ele vai ficar pouco estimulado. Não, gente, não é. O que eu não quero dizer que seja uma atividade facinha, tá? Mas em geral, da educação física, para aqueles que trabalham numa equipe interdisciplinar, né, que tem lá um plano de intervenções, que tem um PEI, né, então, e você está trabalhando na generalização, então, aquilo que você fazia, que já era a manutenção da equipe terapêutica na aula de educação física, agora, em tempo de Covid, pelo menos para as primeiras aulas, é a manutenção da manutenção, certo? Ou, como o Ricardo está dizendo aqui, que ele é um dos profissionais do Grupo Abacadabra de Campinas, né? Ou o próprio aluno vai fazer de forma independente, né? Então, você começa nessa manutenção da manutenção. Se ele estiver fazendo bem, na próxima semana a gente já pode começar a planejar, né, um pouco mais de demanda, aproximação daquilo que a gente já fazia originalmente. Mas no começo, erre o mínimo possível, tá bom? Vamos lá. Se você não trabalha numa equipe interdisciplinar, né, então se você conhece a sua criança e você está fazendo alguns exercícios com ela, você fazia numa academia, ou você fazia no campo, ou você corria na rua, a sugestão é que faça com uma exigência motora, com uma exigência de esforço, com uma exigência acadêmica, com exigência instrucional, com uma exigência, se possível, até social, para que não demande muita participação das pessoas, com o mínimo de... com o mínimo não, com abaixo da demanda dessas naturezas, abaixo do que é tradicional, tá bom? Então, mais algumas orientações eu vou passar para frente com uma alternância do grau de esforço, dia de preferência, mas basicamente é isso, manutenção, tá bom? Agora, em geral, né, particularidades vão ser apresentadas, mas em geral, nosso momento agora é a ocupação desses indivíduos, ocupação do tempo, tá? Saúde mínima, especialmente dos familiares e não da criança. A saúde tem uma reserva energética muito grande, né? A probabilidade de ter estresse, ansiedade essas crianças é grande, mas os familiares estão em ponto de estourar. Então a saúde dos familiares é importante, então o gasto energético para a saúde dos familiares que estão envolvidos, e a manutenção dos repertórios que vêm sendo treinados, tá bom? Ah, mas eu vou gravar um vídeo para um aluno que nunca fez exercício. Bom, eu nunca ouvi de um professor meu da universidade
orientar isso, ou colega meu de universidade orientar isso, né? Você vai orientar por vídeo alguém que nunca fez exercício. Mas você pode começar. Então, você pode começar, você pode se disponibilizar para isso, né? É o melhor? Não. Vamos correr menos riscos. Então, nós temos que conhecer as características dos alunos, e aí eu vou falar algumas dessas características que precisam ser pensadas. Tudo bem? Vamos lá. Essas orientações não capacitam vocês a dizerem que vão trabalhar na perspectiva analítica comportamental, tá? É preciso estudo sobre isso, é preciso orientações mais seguras sobre isso, tá? E não capacita vocês também de se chamarem analistas do comportamento. O que vocês podem, que é importante, é vocês dizerem que vocês estão incorporando estratégias analítico-comportamentais nas condições de ensino de vocês, tá? Ali, o professor Cadu está falando que também supervisionado por mim pelo Grupo Abacadabra. E não haver frustração por parte da família na aplicação das demandas. Exatamente. Quando a gente fala de redução da demanda, não é necessariamente para o aluno se sentir bem, é para não ter... para minimizar situações de aceleração, de comportamentos inadequados que vão gerar mais frustração para a família. Se você gerar uma condição de incômodo para a família não colabora mais com você e aquele exercício, por mais que você tenha montado mais lindo, mais bonito, ele não é útil. Então ele precisa ser útil dentro de um contexto, tá? Para todos os que estão envolvidos, tá bom? Vamos lá. O Jefferson falando, muitos profissionais indicando atividades via internet sem ao menos conhecer as crianças. Não sabe quais comprometimentos da criança apresenta, comprometimento social, comunicativo, acadêmico, habilidades básicas ou inadequados. Exato, Jefferson. E como eu falei na outra live, né? É boa vontade. E eu jamais vou dizer que a gente tenha que deixar de ter boa vontade, mas precisa... Considerando que somos profissionais de educação física, e profissional, gente, nós não somos um recreador, não somos um animador. Embora recreador e possam também ter uma formação em educação física, a gente precisa minimamente saber que esse exercício tem um objetivo, e não atividade física ou exercício físico em si próprio. Tá? Porque se uma família, exercício físico para pessoas com autismo, aí a família... Nossa, mas meu filho não vê atividade, ele não espera enquanto eu estou falando, a hora que eu coloco ele para fazer, ele já sai correndo, ele não olha, ele não aponta, ele não olha para a coisa que eu estou apontando. Quando eu viro de costa para organizar lá os pinos, algumas coisas, ele já sumiu. Então, essa atividade não serve para ele. Então, meu filho não tem autismo, então essa atividade física para pessoas com autismo, então não serve, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Grande. Por quê? Porque o autismo é justamente caracterizado por comprometimentos em habilidades sociais e comunicativas, de esperar, de contato visual, de seguir instruções, de fazer atenção compartilhada. Essas são habilidades que já estão mais comprometidas em uma área, né, dentro do espectro. Mas outros comprometimentos, como a rigidez na sequência da rotina, né, também podem ser impedimentos para isso. Então, para quem que vai funcionar? Para quem já tem contato visual, para quem já espera, para quem já imita, para quem já faz atenção compartilhada. Então, não é educação física para pessoas com autismo, tá? Retomando, porque eu vejo que tem uma pessoa entrando agora por último aqui. A finalidade disso aqui também não é terapêutica, é o que é possível, correndo menos riscos possíveis nesse contexto, tá bom? Orientações gerais, tá? Temos que pensar nessa atividade que a gente vai propor para o aluno dentro da rotina diária, envolvendo as pessoas que estão no mesmo ambiente, tá? Professor, no meu caso, do caso do meu aluno, ele pode ir para o quintal. Muito bem, então mais de um ambiente possível, tá? As possibilidades de correr mais e menos riscos de segurança para a criança e para os familiares tem que ser pensado nisso aí, e ao longo dos dias, tá? E sobre essa programação ao longo dos dias eu já vou falar já.
Outra coisa que você precisa pensar quando você for montar vídeos, para quem você está dirigindo esse vídeo? Para quem você está falando? Para o aluno ou para a família? Para quem está cuidando desse aprendiz? Isso é importantíssimo que você fale. Porque se você está falando para o aluno, eu vou fazer um vídeo lá e pode ser que um aluno pegue, pode ser que a mãe pegue, tá? Mais uma vez, é muito aberto, uma chance de risco de errar muito grande. Tá? Então, primeira coisa, pense para quem que você está programando isso. Se é para o aluno, talvez você precisa mostrar o vídeo na perspectiva do próprio aluno. E aí é possível que ele, tendo os materiais ali dispostos, né, que a família pode organizar, você vai precisar disso, 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 e aí você mostra na perspectiva do vídeo ele colocando o pino no lugar, ele montando alguma coisa, tá? Na perspectiva do próprio aluno. Não, mas nós vamos montar isso aqui para as mães que têm crianças que não assistem vídeo ou que não se interessam por assistir o vídeo. Pela brincadeira sim, mas não pelo vídeo. Então, como é que a mãe vai fazer assistência, o manejo, onde ela vai ficar na hora da atividade? Tá? Então, por exemplo, vai jogar a bolinha, você vai fazer um negocinho e tem que encaixar, tem que jogar alguma coisinha lá, certo? Então, o profissional, a mãe provavelmente, vai deixar aqui e vai ficar do outro lado para essas bolinhas não irem para algum lugar, né? Ou então, para de frente dar atenção, elogiar o aluno, tá? Ou então ela vai ficar atrás, porque nós podemos ter um aluno que segue a instrução, que vai, né, que ouve a instrução do pai, da família, que faz um movimento, encaixa uma coisinha e volta. E tem aluno que não faz isso, que você, por mais que você mostre, que você fale, que aplique fichas, a criança fica olhando para você, ou apresentando um comportamento estereotipado. Então o manejo por trás para conduzir a criança a fazer, pegar na mãozinha e colocar, virar de frente, muito bem, bate a mão, se for o caso, conduzir por trás. Olha como é que são detalhes que a gente precisa preocupar sobre isso. Tá? Então, a primeira coisa é pensar, para quem é o vídeo? Tá? Perfil dos aprendizes. Quais perfis? Nós temos basicamente, é óbvio que tem um espectro também, mas nós temos alunos muito interessados em fazer exercício físico e nós temos alunos que não têm interesse em fazer exercício físico, tá? Então, se você tem um aluno que gosta de fazer exercício físico, a gente ainda pode pensar com muitos comprometimentos na comunicação e outros sem muitos comprometimentos na comunicação. Mas se você está pensando, então, na categoria de que gosta de fazer exercício físico e ele segue instruções, então você pode pensar em exercícios com uma duração um pouco maior, que você pode explicar para ele e ficar em um certo momento esperando para dar suporte em algum contexto. Agora, se o seu aluno não segue instruções, você falar para ele o que deve ser feito, não somente não vai ajudar, mas como pode gerar um desconforto. Eu vou falar sério para vocês. Se eu tiver num ambiente e tiver algumas pessoas falando um idioma que eu não conheço, eu posso chegar lá e ficar até curioso em ouvir aquele negócio. Mas se as informações desse idioma forem direcionadas para mim, primeira coisa que eu vou acontecer é sair de perto. Opa, é comigo? Então, se a gente pensar essa analogia para o ambiente da nossa intervenção, se você ficar falando ou pedir para a mãe ficar dando instruções, para o pai dando instruções, é como se esse aluno estivesse na aula de alemão para nós, ou na aula de um idioma, né, mandarim, né? Então é muito desconfortante. Então, se você tem um aluno que gosta de fazer exercício, mas não segue instruções, nesse momento minimize a questão comunicativa. Professor, mas é bom a gente falar para os alunos, porque à medida do tempo ele vai aprender. Esse não é o momento para isso. Esse não é o momento. Se você falar, você vai gerar um contexto mais desconfortável para esse aluno e a menor probabilidade de que ele se engaje. Ele está se engajando ao longo dos dias, então agora eu posso começar a incorporar. Tá? Mas aí você já tem as particularidades desse aluno.
de maneira geral, evite instruções para esse perfil. Agora, o aluno não gosta de exercício e segue instruções. Aí nós vamos ter que... tem a outra categoria. Eu falei do exercício de galera que gosta de exercício físico com comunicação mais comprometida e menos comprometida. Agora, pessoas que não gostam de fazer exercício físico, com mais e menos comprometimento na comunicação. Se eu não gosto de fazer exercício físico e tenho comprometimento na comunicação, a demanda e o tempo de exercício tem que ser curto, tá? Para ele fazer alguma coisa e ter acesso a uma consequência. E isso precisa estar rotineiramente. Ah, eu preciso fazer 1 milhão de exercícios diferentes? Não. Nesse caso, o mais importante é ter uma previsibilidade de que ele só vai ter acesso a algumas coisas que ele quer quando ele fizer tal coisa. Gastou energia, não nem preocupação com desempenho, exercício. Tira aspectos de comunicação. Conduza. Agora é hora tal, né? E você vai pegar ele e conduzir ele para fazer atividade. Por isso, profissional, faça esse vídeo para a família. Não adianta fazer o vídeo para a criança. Na perspectiva da família, dela ir montando e como é que ela vai conduzir. Ah, mas meu aluno faz parte do exercício já independente. Então você vai fazer um trabalho de não contato físico, mas de balizamento, onde o aluno está na frente e você fica com os braços próximos dele, tá? Próximo ao corpo, para que o aluno não saia correndo, não fuja, não se jogue no chão. Então você vai fazer um balizamento para acompanhar ele, tá? Em essas partes. Na parte que ele tem mais dificuldade, você ajuda. Para que precisa ajudar? Ah, mas ele está atrasando. Porque se esse aluno não gosta de fazer exercício físico e você não ajuda ele a terminar o exercício físico, ele demora mais tempo para ter acesso à consequência de preferência. Certo? Então o que você precisa estabelecer é uma relação de contiguidade. Fez, então aquilo. Fez isso, então aquilo. E se você não der ajuda, o tempo para ter acesso à consequência vai aumentar. Então você precisa estabelecer isso. E à medida que o aluno percebe, ao longo dos dias, que vai fazendo isso, somente ele, ou não fizer isso, que tem acesso a outra coisa, é que ele vai querer fazer mais rápido para poder alcançar aquela outra coisa. Aí qual é o primeiro passo? Tirar ajuda, esvanecer, tirar a força ou atrasar o tempo para tocar. A gente está chamando isso de esvanecimento. Esvanecimento do tempo de ajuda ou esvanecimento da intensidade da ajuda. Fading out. Tá? E à medida que você vai fazendo isso, você vai então... ele vai tendo acesso a aquela consequência. À medida que ele acostumou-se a fazer isso, você vai colocando essa atividade um pouquinho maior. Tá? Um pouquinho mais longa. Qual atividade? Que exija menos esforço, depois para mais esforço, menos tempo, mais tempo, ou mais repetições para fazer aquilo. Tá? E já eu vou dar umas estratégias para isso, que a economia é difícil, só para não misturar o assunto. Tá bom? Então, eu estou fazendo essa atividade para ter acesso a uma consequência muito poderosa, uma outra variável. Então eu vou fazer isso, e ele já está fazendo com independência, ele notou, ele percebeu, você colocou a atividade, ele já começa a fazer para querer, aí ao longo do tempo você vai trocando esse item de maior preferência para um item de menor preferência, ou de média preferência. E vai colocando esse item de maior preferência mais longe. Então quando ele completar tantas coisas, ele vai conseguir esse de mais longe. Tá bom? O aluno não gosta de fazer exercício e ele segue instruções. Então você pode sim aí ter um plano de fichas, de instruções, de escrever para ele fazer. Se ele não segue instruções, se ele não minimamente não tem um repertório de leitura, de relação de ouvinte, segmento de instruções, manejo físico sem instrução. Corta a instrução nesse momento. Agora, se ele não gosta de exercício e segue instruções, você pode dar mais instruções, pode enfatizar gestos, mas também fala para ele, agora aí tal coisa, o nome desse, tá? Ele vai ganhando um pouco de independência, tá? Algumas folhas de registro que a gente mostra para o pessoal que podem ajudar. Isso aqui especialmente para aqueles que
não gostam de exercício. Então, se ele não gosta de exercício, prestem atenção. Essa atividade você pode desenhar, você pode recortar, fazer uma imagem de você fazendo ou alguém fazendo uma foto e colar um velcro aqui. Então, aí é uma atividade curta para uma consequência de alta preferência. Depois, uma atividade mais longa ou com maior gasto energético para a mesma consequência. Depois, uma mesma atividade mais longa para uma consequência de menor preferência. Certo? Esse documento vocês podem produzir. Eu vou disponibilizar ele para vocês, tá? Junto com os slides. Mas é importante que vocês entendam a lógica. Se então, e isso é fundamental, cumpra. Se fizer isso, então isso. Aí ele fez pela metade e você deu. Você não está ajudando, você está atrapalhando. Você pode, profissional de educação física, lembra, esse vídeo é para o pessoal de educação física, pegar esse negócio e mostrar para a família. Olha, mãe, é essa atividade e você vai fazer isso. Tá? É isso. Só vai entregar isso se ele fizer isso. Ah, professor, mas ele gosta muito da atividade. É preferência isso. Então o que você vai fazer? Troca. O menino que não para quieto, a atividade de preferência vai ser essa. É essa a preferência. Então, se você guardar os brinquedos, vai brincar de boliche. Se você lavar a mão, tomar banho, comer, vai fazer isso. Aí a gente tem uma situação de condicionalidade em que a brincadeira já não é mais o alvo, ela é a consequência. Então você vai manejar para lá ou para cá, dependendo da preferência dela. Beleza? Professor, né? O que é que... e se ele não fizer? Se ele não, eu fiz e ele não faz atividade. Então, o que você está programando para ele fazer é muito além daquilo que ele consegue fazer. Primeira coisa é ser honesto. O que é que ele consegue fazer? Não, ele guarda o exercício, ele guarda os brinquedos, mas eu preciso muito falar com ele, ele guarda. Eventualmente ele guarda. Então ele sabe esse repertório. O que precisa é de uma contingência para motivá-lo, para aumentar a probabilidade dele fazer isso. Então você vai colocar como consequência tal coisa. Então é o exercício físico, se guardar exercício físico, a brincadeira, o cosquinha, o brincar com o trenzinho, né? Ou então vamos brincar de acertar, né, uma bola de velcro, uma coisinha, um alvo, né? Vamos brincar de espada com o jornal, né? Vamos brincar de vivo ou morto. Então você vai manejar o exercício físico como ou alvo ou como consequência. Tudo bem? Cumpra. Não cumpriu, causar grandes problemas para você. Então, profissional de educação física, isso é tecnologia de ensino, pensar no exercício físico, em que contexto que ele acontece e como aumentar a probabilidade de que isso favoreça a vida das pessoas, tá? Porque se você fizer exercício físico, a família lá pensa, gostou da atividade física, aí fez bastante as coisas, e agora, vai querer fazer o quê? Não, cadê a brincadeira que tá dos negócios que estão jogados no chão, né? Que hora que eu consigo fazer com que essa criança pare? Né? Então eu preciso programar a vida, saúde mental desses familiares. Tudo bem? Vamos lá. Como é que a gente pode pensar também em questões da motivação e da rotina? Basicamente, deixa eu só falar alguma coisinha aqui que o pessoal está comentando. Muitos profissionais indicando atividade física via internet. Desculpa, aqui é a mesma coisa que foi falado no início do Jefferson. Pessoal, se vocês quiserem, disso que eu falei até agora, eu vou falar de outros assuntos, mas isso que eu falei até agora, se vocês tiverem perguntas, tá, vocês podem fazer, tudo bem? Pessoal, que muita gente dando um oi, alô, eu não vai, se eu ficar agradecendo, eu fiz agradecer no comecinho, só agradecer muita gente aqui agora, nós vamos terminar uma live. Vamos lá, tá bom? Vamos lá. Em geral, então,
a gente vai alternar atividades de maior e de menor preferência, tá? E vai alternar o exercício, aquela atividade também, caso ele não goste de fazer atividade, alternar a disponibilidade desses itens de maior e de menor preferência com ele, tá? Então, uma sugestão que a gente tem, né, para quem já fez o curso, como é que eu sei que atividade que ele gosta, como é que eu sei que consequências, já que ele não gosta de exercício, que consequências eu posso usar para ele se engajar, para ele se motivar a fazer. Quem fez o meu curso já teve acesso a essa entrevista de levantamento de prioridades de ensino. E em boa parte delas aqui a gente já tem espaços para identificar isso. Então, se você já trabalha com o seu aluno e você já aplicou essa entrevista, use isso para determinar, né? Então, se é uma atividade de preferência, então, né, você vai colocar ela como consequência. Então, ela vai fazer uma atividade, seja escovar os dentes, lavar a mão, comer, arrumar os brinquedos, ajudar a mamãe a lavar parte dos, né, dependendo da idade, né, ou pode ser inclusive um adulto, a parte da louça, né, ou empilhar alguma coisa, secar algumas coisas, né, estender segurar a roupa para estender, né, então fez tal coisa, né, então aquela brincadeira. Não, a atividade precisa de gastar energia, então essa brincadeira para isso. Então ele tem gosta muito de algumas brincadeiras e gosta menos de outras. Se ele gosta mais de algumas brincadeiras, aquelas atividades que ele mais prefere, com aquelas coisas que é menos provável que ele faça. Você não vai colocar uma atividade que ele gosta muito para ter que fazer uma atividade fácil para ganhar uma coisa que é muito prazerosa. Você vai colocar uma atividade mais difícil, menos provável que ele faça, mas que ele faça. Não coloque metas que não são alcançáveis, porque se você quebrar essa relação, entregar alguma coisa se ele não fizer, você está atrapalhando o processo de aprendizagem. Então, uma coisa que é menos provável de ser feita, ou mais difícil, mais demorada, então isso. E pode ser mais de uma. Então tomar banho, escovar os dentes, tablet, ou então pula-pula, ou enfim, alguma coisa pique-pega dentro de casa, ou no quintal, ou então vivo ou morto, tá? Você pode escrever, pode colocar imagem, pode desenhar, você pode fazer isso com a criança, tá? Ele gosta também ele gosta muito de pique-esconde e menos de vivo ou morto. Então, pique-esconde você vai colocar aqui para uma atividade mais longa ou mais demorada, mais difícil. E o vivo ou morto, que é de média preferência, para uma atividade que é mais frequente dele fazer. Certo? Então, por exemplo, se ele guardar alguns brinquedos, que é uma atividade que é mais provável que ele faça, então ele vai ganhar aqui o vivo ou morto. Tá? Mas se ele guardar todos os brinquedos e ajudar a mamãe a passar um pano na mesa, né, então agora que ele vai ganhar o pique-esconde. Então essa condição de condicionalidade é uma regra, né? Se então é uma regra para quem está trabalhando estudando análise de comportamento, pode funcionar bastante, tá bom? Professor, mas a equipe inclusive já tem ali as preferências, né? Então, qual que é a preferência? Então, nós temos um outro protocolo para quem tem, que vai colocar os itens, né, ou atividades de preferência, e você vai colocar se ele é de maior preferência, ou de média preferência, ou de baixa preferência. Todos os itens aqui ou atividades são de preferência. Tá? Então, o primeiro, o mais colocado, e o menos colocado. O menor colocado. Tá? Então, os de melhor colocação, você vai colocar como consequência para aquilo que ele fizer mais difícil. Tá? Da mesma forma, se ele gosta, se ele não gosta de fazer exercício físico, aqui não vão ser atividades, vão ser itens. Então, os brinquedos que ele mais gosta, você vai usar como consequência para engajamentos mais longos, atividades que eles gastem energia ou que se engajem de uma forma mais densa ou com maior esforço do que outras atividades que vão ganhar, então, os itens de menor preferência. Professor,
Você me ensinou lá no curso sobre avaliação de preferência de estímulo único, operante livre, avaliação com estímulos pareados, múltiplos estímulos. Temos as folhas de registro, aquelas que você não recebeu, a gente tem e eu posso compartilhar com vocês também. Na verdade, todo mundo que fez o curso estão nos grupos de WhatsApp, né? E estão recebendo os arquivos. É só dar uma olhadinha lá. Tudo bem? Uma outra coisa, né? Mas professor, e ele vai esquecendo, ele tem dificuldades na comunicação, ele vai esquecendo do que ele precisa fazer. Então a gente pode trabalhar com um outro sistema chamado de economia de fichas. O que é economia de fichas? É uma coisa simples, é como se a cada atividade que você fosse fazendo, você vai ganhando uma pequena parte que dá consequência de maior preferência, e depois quando você junta tantas coisas, você tem acesso a um item, uma atividade de maior preferência. Tá? Então, por exemplo, se ele fez algumas atividades, depois ele pode brincar de pique-esconde com você. Se ele fez tantas coisas, ele pode, se ele fez algum gasto energético, né? Já que ele não gosta de atividade física, então ele pode ganhar o tablet. Ele não vai ganhar o tablet qualquer hora. Ele não vai ganhar atividade de preferência qualquer hora. Você pegou um vídeo lá de uma pessoa, ele gostou muito daquilo, opa, essa é uma atividade de muita preferência. Você não vai dar acesso toda hora, a gente chama isso de saciação. Comeu demais ou abusou dela, você não vai querer mais tanto. Ou melhor, ela perde o valor de preferência. Né? Se você... Quem gosta de bis, comeu o primeiro bis, dá mais vontade de comer o segundo bis, dá mais vontade de comer o terceiro. Mas depois de 100 bis, você não quer mais bis. Amanhã você não quer mais ver bis. Até no outro dia você não quer mais ver bis. Depois você começa a ter vontade de novo. Quem vai em pizzaria e rodízio, tá louco, porque adora pizza. Mas no segundo dia não quer mais ver pizza. Quem gosta de cerveja, enche a cara, no outro dia não pode sentir cheiro de cerveja, né? A não ser alguns casos excepcionais aí. Mas é disso que eu estou falando. Atividade, você pegou no vídeo uma atividade e ele gostou demais. Opa, esse aqui é para colocar como consequência a algumas ocasiões. Opa, eu peguei o videozinho lá do professor Rodrigo, do professor Gregório, do professor Ricardo, do professor Luiz, né, da Jéssica. Pega essa atividade e coloca aqui como consequência. Então, tá? Coloca nessas condições. Então, não dê acesso àquilo que ele dá mais preferência indiscriminadamente, exceto em algumas condições que a gente chama de enriquecimento ambiental, que não é o caso, que já vou falar sobre o comportamento inadequado. Tudo bem? Então, e aí uma outra coisa, percebeu que ele está gostando da atividade que você está fazendo as primeiras vezes, para saber quanto tempo ele se engaja, e de repente ele começa a dar sinais de enjoar, de cansar daquele exercício. Para naquele momento. Se você tem uma atividade que ele pouco gosta, né, ele gosta pouco de exercício, mas ele começou a gostar de alguma, antes dele começar a enjoar, você interrompe a atividade. Por quê? Porque você pode, o aluno vai ter ainda uma condição de motivação de querer fazer aquela atividade. E aí você pode usar essa atividade no dia seguinte, ou mais tarde, e não naquela hora. Se ele ficar saciado daquela atividade naquela hora, você não pode usar ela mais como consequência em momento nenhum. Então você identificou aquela atividade, é um tempo, então é aquilo. Então se é uma atividade de maior preferência e você deixa ela brincar 1 minuto, ela normalmente cansa com 3 minutos. Então 1 minuto é para uma atividade simples. Ele guardou junto com você os materiais, ele tem 1 minuto. Ele guardou sozinho 2 minutos da atividade. Tá? Então você pode usar um timer, pode colocar aqui 2 figurinhas da brinquedo. Né? Então você vai lá, então se guardar o material, né, os 2. Né? Então se ele guardou com ajuda, você vai tirar e deixar só 1. Se ele guardou sozinho, tem os 2. Certo? E aí à medida que ele fez tal coisa, você liga um cronômetro até a brincadeira. Acabou o tempo, pluf, agora tem mais 1 minuto essa brincadeira. Pluf. Então ele vai entendendo que, a depender do desempenho, ele tem uma consequência diferencial. Se resposta 1 com ajuda, ele tem acesso à consequência 1. Se ele tiver um desempenho
independente, guardar tudo sozinho, ele ganha 2 minutos daquela mesma brincadeira. Beleza? Então, profissional de educação física, olha como é que a gente ampliou o olhar sobre não só da atividade, mas isso estruturado na rotina dele. Tá? Professor, mas ele tem dificuldade de comunicação, né? Ou ele esquece, né, das coisas. Então nós vamos lembrar eles. Então o que nós vamos fazer? Podemos usar esse sistema aqui de painel de fichas. Tá? Então, por exemplo, ele gosta de fazer exercício físico, ele gosta de uma certa brincadeira, certo? Então, você não precisa ficar falando para ele, vamos fazer alguma coisa? Claro, você não precisa ficar fazendo exercício, porque a gente não está pensando aqui nesse momento de desempenho, pessoal, tá? Então, vamos lá, se você, criança com desenvolvimento típico, ou criança gosta de fazer, mesmo com desenvolvimento atípico e gosta de exercício físico, você não vai usar essa ficha para ela fazer exercício físico, tá? E lembrando que aqui não é o momento de desempenho de metas, tá? Aqui é ocupação do tempo e gasto energético. Então, se ele gosta de fazer exercício físico, então fez uma tarefa, preenche aqui, é combinado com a criança. Fez outra tarefa, fez outra tarefa, preencheu, pintou, ou então você usou um velcro para colar, pronto, você vai ter acesso a tal coisa que você escolheu. Então, isso aqui sinaliza para o aluno da previsibilidade do tanto de coisas que ele tem que fazer para alcançar isso. Normalmente, quando o aluno tem acesso a isso, né, e é a primeira vez, isso aqui não vai ter muita função. Então, você vai precisar da ajuda para o aluno para fazer isso, para ter acesso a isso. Tá? Então, vamos supor que você falou com ele que ele só vai ganhar o tablet se ele guardar 5 brinquedos. Tá? Então, ele colocou na caixa. Então, ele não vai necessariamente, se ele nunca seguiu essa regra, vai conseguir. Então você pega a mãozinha dele, você vai precisar guardar pluff e vem com ele, risca ou cola um negocinho. Ele precisa ter uma resposta de observação que uma resposta equivale a essa consequência. Dá uma ajuda para fazer uma outra, faz essa. A hora que ele chegou e completou as 5, imediatamente você dá acesso. Você mostra para ele, pluff, dá acesso à consequência. Que pode ser um brinquedo, pode ser até o picolé, o pirulito, se for o caso, tá? Você pode dar acesso a isso aqui, tá? Então, você está gastando energia com a criança, você pode estar trabalhando também em discriminação, de colocar em cores diferentes, então você pode estar também usando esse tipo de situações, então nas caixas de brinquedo de robô numa caixa, e aqueles que forem de pelúcia na outra caixa. Então você pode estar ensinando ele a discriminação e ele fez tantas respostas, tem acesso a uma certa consequência. Tá? Então, se ele gostar da atividade, a atividade pode estar aqui. Se ele não gostar da atividade, então passar de um circuito, né? Passou por baixo e colocou uma bolinha, uma vez, vem e preenche, ou cola uma fichinha, volta no início com auxílio físico, com manejo por trás, aí você vai aqui e cola com ele. Vamos começar de novo. Você não precisa dar instrução, vai lá dar auxílio físico com ele, e coloca um negocinho, e volta, coloca outra fichinha. Fez isso uma vez e teve acesso ao tablet, na segunda vez ele já vai começar a ter uma noção de que ele precisa preencher isso maior do que a primeira vez para ter acesso a isso. À medida que você vai consistentemente fazendo isso, e ele só pode ter acesso a isso quando é aqui, ele já vai querer fazer isso mais rápido. Professor, já 5 vezes é muito pouco, agora eu vou fazer um negócio mais longo. Cada fichinha pode ser agora, só vai ter acesso quando ele fizer um circuito mais longo. Quando você mudar o critério, ele vai apresentar comportamentos inadequados. Professor, agora eu quero fazer isso com mais coisas diferentes. 10 fichas. Tá? Então, completou tais coisas, tem acesso a isso. Você só passa para isso se ele já estiver bem treinado ou se ele já passou por isso. Você não passa para um acesso a 10 fichas, porque o custo de resposta para ter acesso à consequência é diferente. Agora vamos lá, eu posso usar os dois simultaneamente? Pode. Então vamos lá. Para ganhar 10, fazer 10 coisas de tarefas, você vai ganhar a consequência mais poderosa.
O vídeo terminou, eu vou reiniciar aqui, pessoal. Tá? No Instagram. Peço desculpas aqui. Vamos lá. Peço desculpas, pessoal. Então, se aqui é um custo de resposta maior, a consequência é mais poderosa. Custo de resposta menor, consequência menos poderosa. Gosta de fazer exercício físico? Gosta de fazer? A atividade que ele mais gosta de fazer vai estar aqui ou vai estar aqui? Aqui. A atividade que ele gosta, mas de menor preferência, vai estar aqui. Ele gosta de fazer... ele não gosta de fazer exercício físico, então... Desculpa, se ele não gosta de fazer exercício físico, tantos exercícios para ganhar uma coisa de maior preferência. Por exemplo, o tablet. Tá? E ele não gosta de fazer exercício físico, de menor preferência é o tablet, tá? Ou 1 minuto de tablet, uma fichinha de tablet. Agora, se ele fizer tantas tarefas, pode ter o de maior preferência ou 2, 3 tablets. Você pode colocar 3 tempos de tablet, tá? Então, vamos supor que ele goste do tablet e goste também do rádio, tá? Então o rádio ele gosta mais, então vou colocar o rádio aqui, iPad aqui. Só gosta de iPad, então 5 tarefas, 1 minuto de iPad, ou 2 minutos de iPad, 10 tarefas que ele fizer, 2, 3, 4 iPads, minutos de iPad, entendeu? Então você pode usar em situações diferentes para a economia de fichas. Professor, mas aí ele demora muito para alcançar isso aqui. Eu posso fazer um combinado? Pode. Olha esse sistema aqui que a gente tem à disposição. Então, se ele faz, primeiro, 4 atividades, ele tem acesso a uma consequência, certo? Se ele não gosta de fazer exercício físico, 4 engajamentos, 1 item de preferência. Se ele gosta de fazer exercício físico, 4 atividades, atividade de preferência. Só que você vai colocar a atividade de maior preferência lá embaixo. Então ele começa completando aqui, tem acesso a uma consequência de média preferência. Fez mais 3, média preferência. Completou as 10, fez isso. Professor, posso usar isso ao longo do dia? Pode. Ao longo do dia. Você estabelece com o aluno o que é a tarefa. Tá? O que é a tarefa? Então, o que é que você ganha fichas? Você ganha 1 ficha se você escovar os dentes. Mas se você tomar banho sozinho, você ganha 2 fichas. Você pode combinar com eles. Tá? Você pode ganhar ao longo do dia. Então, se ele ao longo do dia ganhar 4 fichas, ele pode brincar com você de pique-esconde. Se ele acumular 7 fichas, ele pode ganhar o iPad, 1 minuto de iPad, 2 minutos de iPad, 10 minutos de iPad. Mas se ele alcançar 10 fichas, ele pode ganhar 3 fichas de iPad. Ele pode usar isso na hora que ele quiser. Tá? Então você pode usar isso aqui para o dia inteiro com a criança. Tá? Então são várias atividades. Né? Então se ele não gosta de fazer atividade física, fazer tantas vezes, tantas atividades, que ele vai ganhar isso, você combina com ele, tem acesso a isso aqui. Agora, se ele gosta de atividade, tantas as tarefas que ele vai fazer ao longo do dia para ganhar as atividades. Tudo bem? Professor, o que precisa ser feito ao longo da rotina? Então o aluno precisa fazer não só uma coisa para ganhar aquilo, ele precisa ganhar 4. Então, se ele fez... Você pode colocar, por exemplo, 2 coisas que ele gosta, né? Ele gosta do rádio, ele gosta do tablet, ele gosta de tal coisa. Então você pode colocar 2 ou 3 opções aqui. Pode colar um velcro, pode desenhar, pode escrever, dependendo do repertório da criança. Então se ele fizer tal coisa, check. Você pinta com ele, ou então cola um velcro com ele aqui. Fez tal coisa, tem o velcro. Completou os 4, ele pode ou pegar aquelas consequências, ou ele pode dar a oportunidade de escolher por aquilo. Certo? Alguém está perguntando, que o Jeff está perguntando, professor, pode ser 3, 5, 8? Pode. Quais são os cuidados que a gente deve ter com isso? Se você tem um aluno que está sendo ensinado a fazer economia de fichas,
a minha sugestão é que você mantenha um padrão sempre, de tantas e tantas fichas, para que você ensine ele primeiro a se familiarizar com esse sistema e cada ficha tenha valor reforçador. Agora, se o aluno já faz isso com bem, né, e já sabe que quando você combina com ele essas quantidades de fichas ele vai ter, ele só precisa saber o que é que ele precisa fazer para ganhar tal coisa. E aí você pode usar para tarefas mais simples isso aqui, para tarefas mais complexas, e isso, esse de 5 para 1, tá? Ou então 5 para 2, você pode ter duas coisas, tá? Essa aqui pode ser, então se ele fizer 5 coisas, ele ganha uma coisa, então 5 para 1, tá? Nesse caso aqui, 5, posso colocar 3 figurinhas, 3 desenhos. Ele pode fazer, se ele conseguir as 10, ele tem acesso às 3 brincadeiras. Tá? Esse aqui é muito útil, porque você não precisa preencher tudo. Se ele fizer num certo dia, ele fizer pouco exercício, ele vai ter acesso a isso. No dia que ele fizer mais exercício, ele vai ter acesso a isso. E só vai ter acesso a isso se ele fizer as 10. Se ele fizer 3, 4, 5 coisas sozinhos, ele só vai ter acesso a isso ou a isso. Tá bom? Lembrando, então, guardar material, né, tarefas de casa podem e devem ser incorporadas nisso como gasto energético, como atividade física, já que nós pensando também em exercício físico, o exercício físico é pensar em atividade física com um objetivo, com um propósito maior. Tá? Então, nessas condições, pensar em atividade física com o benefício da saúde mental do aprendiz e da família é exercício físico. Tá bom? Recomenda quantas aulas com as mesmas atividades ou similares a que ocorra a fixação da aprendizagem? Perfeita pergunta da Rafaela. Como é que você sabe que o aluno entendeu que isso tem acesso a isso? 2 sinais. Primeiro sinal, mais óbvio, quando ele completar a ficha, e vamos supor que ele vai estar pensando aqui, pintando daqui ou preenchendo daqui. Chegou nessa situação, ele já fica, ou se ele sabe se comunicar, cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Aí, opa, ele entendeu, ele compreendeu. Ou se ele não sabe se comunicar oralmente, né, ele já vai querer pegar o negócio. Se você está guardando num lugar, e lembrando, você não pode estar disponibilizando, você tem que combinar o que é, mas ele não pode estar disponível. A criança vai estar sempre querendo ter acesso a ele. E aí ele já vai querer, terminou que ele não sabe se comunicar, mas ele já vai querer, ansioso, procurando onde é que está o item, ou então já perto de você para receber o item. Opa, já é um grande sinal. Então esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, mais sensível. Quando você estabelece isso, a velocidade e a independência dele, em geral, para fazer as primeiras fichas, é mais lento. Então ele é mais dependente e mais lento. E à medida que ele vai preenchendo e vai chegando no final, a independência nessas últimas e a velocidade para execução é mais rápida do que essa. Se você comparar a independência e a velocidade de execução dessas com essas, e nas últimas estiver mais rápido e mais independente, você já está sabendo que ele está sensível, que o acúmulo disso dá acesso a isso. Beleza? Não programe atividades. Se ele gosta de atividade, se ele não gosta de fazer atividade física, não programe exercícios físicos muito longos, muito densos, com muita instrução, porque se você não conseguir fazer com que ele faça atividade para ter acesso a isso, você em algum momento não vai aguentar não entregar isso. Então você vai precisar. Então, projete exercícios físicos, atividades, escolhas, profissional de educação física, oriente quais atividades ele vai fazer para ter acesso a isso. Então ele fez 10 alongamentos, que é em geral um custo de resposta menor, beleza, vai lá. Mas ele é preguiçoso, é melhor ele fazer 10 alongamentos, ele tem acesso a um copo de suco, que ele gosta muito. Mas, se ele fizer a cada 2 minutos de esteira, 10 minutos de esteira, então ele ganha isso. Certo? E então ele ganha o mesmo suco, ou suco, uma coisa mais poderosa até.
tá? O suco com um salgadinho, que seja. Então, não coloque uma coisa muito difícil que não seja alcançável, que não seja realista para aquele aluno. Tudo bem? E aí você vai alternando, tá? Ora, uma atividade de maior preferência para ter acesso a isso e colocando as consequências mais poderosas mais lá para o final, tá bom? Sobre o brincar. Sobre o brincar, é que a gente tem que pensar. O brincar vai ser com o objetivo de ensinar a brincar, ou a gente vai ter o ensinar a brincar outras coisas através do brincar. Então, por exemplo, no brincar você tem troca de turnos. Então, por exemplo, uma brincadeira de memória. Tá? Você vai ensinar aquilo com a criança. E a criança não segue a sua vez, a vez do outro. Ela errou, ela já joga a vez do outro. Então, se você estiver pensando em brincar em si próprio, né, como prazer, beleza, você vai jogando com ela café com leite, ela gasta energia, ela está ali engajada, ela está ali, beleza. Ela está ali envolvida. Agora, se você quer ensinar ela a brincar, vai gerar um certo desconforto, tá? Então, se você vai ensinar ela a seguir as regras de uma vez ou outro, e aí isso você vai gerar um desconforto. Então, esse planejamento é preciso que você tenha ao ensinar uma brincadeira, se você quer que ele brinque da forma prazerosa para ele, ainda que seja errada, tá? Ou você vai ensinar. Então, por exemplo, uma brincadeira de profissionais que usam muito de zigue-zague, né? Ou então de saltar. Se é brincar por si próprio e ele salta errado, né? E o seu objetivo é que ele gaste energia, então se ele errar, tá beleza, você nesse momento não vai gerar desconforto para ele errar. Agora, se você quer que ele siga as instruções para saltar direitinho, você vai precisar colocar consequências. Então, se ele vai brincar por prazer, você coloca aquilo como consequência. Se ele vai aprender, então, seguir aquelas regras de não tropeçar, de andar direitinho, de saltar, de esperar a sua vez, isso deve ser a tarefa para ter acesso a uma outra consequência mais prazerosa. Tá bom? Vamos lá. Lembrando, uma coisa muito importante. Quando você coloca que ele não gosta de fazer e vai ter acesso, né? Então ele não gosta muito de fazer exercício físico, que você está pedindo para ele fazer salto, para ele fazer arremesso, para ele fazer atividade de imitação, né? De gasto energético, um alongamento, e você fez isso e ele teve acesso à consequência. O primeiro efeito, quando ele tem acontece isso aqui, é intervalo pós-reforço. Ele não... o que eu vou dizer com isso? Então, fala assim, você tem essa ficha, você tem tanto aqui, tal, você tem 5 minutos de iPad. Então, ele fez tantas coisas, o iPad. Quando ele fizer as primeiras fichas, ele vai normalmente demorar para querer fazer aquilo. Quando estiver chegando no finalzinho, ele fica acelerado para poder fazer e ter acesso ao iPad. Quando ele tem o acesso ao iPad e, mesmo após os 5 minutos, pode ser que ele fique parado e não queira vir fazer. Tá? E aí é previsível que ele demore para retomar. Tá? Aí você faz o quê? Você alterna uma atividade de menor gasto energético com um item de menor preferência. Opa, eu preciso fazer menos coisa para ter acesso a isso. Nesse tempo, ele está privado desse item de maior preferência. Tá? Então, uma alternância dessas situações faz com que demore mais tempo para ele alcançar isso. E não 10 vezes isso, 10 vezes isso, 10 vezes isso. Você faz 10 vezes isso. Isso aqui tem um custo de resposta menor, menos esforço, e ele tem acesso a uma coisa de menor preferência, e aí, nesse tempo, ele está mais distante disso. Ou seja, ele está privado mais tempo disso, e a hora que você retomar com isso, é mais provável que ele queira fazer esse trabalho, tá bom? Alguém falou que não ia ser aula. Haha, como sempre, sensacional, professor. Pena que meus planos de fazer seu curso
em abril foi atrapalhado por um vírus. É exatamente isso aí. Vamos que vamos, gente. Na medida do possível. Mais alguém pergunta sobre isso? Faz aí. Ana Elisa, no caso de um autismo severo, dificuldade de comunicação verbal e com déficit intelectual, como a gente faz para que esse aprendiz tenha atendimento do objetivo? Exatamente, Ana, eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre isso. Você vai usar economia menor, você pode inclusive fazer um recorte desse aqui, tá? Com 3 fichas, e vai dar apoio, você vai dar auxílio para ele fazer tarefas mais simples e ter acesso à consequência rapidamente. Você vai dar auxílio, você vai ajudar. Não adianta você falar para ele, tá? Você mostra visualmente que pode ou não funcionar, porque aí assim, a gente chama de regra, ou ele vai aprender pelas contingências, pela própria exposição. E é possível que nessa segunda condição você precise repetir mais vezes. Então, o iPad pode estar disponível, porque aí, nesse caso, se ele não gosta de fazer exercício físico, tá? Ele não gosta de fazer exercício físico, um exercício físico é a tarefa e a consequência é, por exemplo, o iPad, o pirulito, o suco, tá? Um brinquedo que faz barulho, enfim. Então você vai fazer tarefas mais simples com ele e, por exemplo, de pegar uma coisinha de encaixar, tá? Você pode pegar aqui na frente dele, né, e colocar a caneta dentro, sua vez, né? E aí ele pega na mãozinha dele e coloca, tá bom? Aí você tira e fala, minha vez. Você faz, depois agora é a sua vez. Você pega, então, você está dando auxílio físico a ele, e a hora que ele termina as 3 vezes, você colou as 3 fichas, puf, entrega a consequência. Rapidamente. Eu estou usando somente essa parte de baixo, certo? Ou seja, e à medida que você começa a perceber que ao completar as 3, ele já está querendo, o iPad, opa, já vai pegar, opa, ele está reaprendendo que isso tem acesso a isso. É uma relação de condicionalidade. Depois que você fez isso, essas tarefas podem ser passar de 3 para 4, pode ser tarefas mais difíceis. E à medida que ele vai fazendo isso, você vai fazendo essas 3 que davam acesso a uma consequência muito poderosa, agora vão dar 3 a uma consequência menos poderosa, 4 mais poderosa. Certo? Analisa, beleza? Obviamente que não dá para ensinar. Eu estou dando. Isso aqui não é para ensinar. É que a galera já está dando o curso. Então vamos tentar dar curso, dar os vídeos com um pouco mais enriquecido, correndo menos riscos de causar um transtorno para a família. Tá? Mais uma vez, eu já disse, vídeos particulares. Conhece as características, você orienta a família a fazer isso. Ou então você vai fazer um treino com a própria criança. Tá? A consequência deve estar visível para a criança. Aqui sim. Não à distância. A não ser que o seu objetivo na terapia, que não é a minha sugestão em casa. Minha sugestão em casa, Jefferson, é que o item de preferência não esteja disponível, acessível fisicamente para a criança. Para ele não operar sobre o item diretamente e não desencadear um gatilho de comportamento inadequado. Tá? Então, visualmente, né, você pode até sinalizar que tal coisa é tal ficha. Então, se ele gosta, né, de... Nossa, não tem nada legal. Vamos supor que ele gosta disso aqui, né? Ele gosta de enrolar. Um item de preferência, ainda que não seja de um ensino adequado, mas ele é estereotipado, né, que ele gosta de ficar enrolando o negócio. Né? Então, você pode ter uma ficha para isso. Tá? Então, você tem acesso a 3 tarefas, tem acesso à fichinha disso aqui. Não é o item, a fichinha disso. E aí ele pegou a fichinha e você mostra com a fichinha, ele pegou a fichinha, tem acesso a isso. Então tem uma relação entre ele fazer isso para ganhar a ficha e a ficha equivale a isso. Ou, desculpa, tantas fichas equivalem a um cartão e o cartão equivale a isso. Beleza? Onde mais eu posso chegar? Vamos lá. Sobre a construção dos vídeos, né? Sobre a construção dos vídeos, como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, o recurso que tem sido utilizado bastante pelo pessoal é chamado de, dentro da estratégia da análise de comportamento, é videomodelação, tá?
Vem do inglês video modeling, não é videomodelagem. Modelagem é um outro recurso, vem do termo em inglês, que é modelar, como uma massinha de modelar de um pré-requisito, uma coisa mais simples para uma coisa mais complexa. Quando a gente faz isso aqui, e ele tem que fazer poucas coisas para ganhar isso, depois ele tem que fazer mais coisas para ganhar isso, ou melhores coisas, a gente está usando um treino de modelagem. Quando a gente vai usar o vídeo, a gente vai usar um treino de videomodelação. Existe uma diferença entre videomodelação e modelação ou modelação ao vivo. Modelação ao vivo ou modelação é onde você apresenta um modelo visual, estético, ao vivo para a pessoa, para ele poder imitar. A imitação é parte do processo. A imitação requer uma correspondência entre o que é feito com o modelo. A modelação é o procedimento disso, ou seja, aquilo que você quer que o aluno imite. Então pode ser a parte do braço, pode ser a parte da perna, pode ser gastar energia, pode ser a expressão facial e não outra coisa. Você vai sinalizar que é isso que precisa ser imitado e dar uma consequência referente em relação àquilo se foi imitado ou não, a correspondência. Ou seja, eu vou dar um modelo onde eu quero que a criança levante os braços, tá? Mas eu fico com sei lá, estou com as pernas estendidas. Mas o aluno, especialmente pessoas com atraso no desenvolvimento comunicativo, podem ficar sensíveis a coisas muito simples. Ele pode estar imitando alguma coisa, sua fala, pode repetir o seu som e não emitir aquele elemento que você está chamando a atenção. Tá? Então, nesse caso, ele imitou, mas você não vai dar uma consequência porque a imitação dele não foi referente, não foi relacionada ao elemento que você queria que imitasse. Então, se você quer que ele levante os braços com os cotovelos estendidos, e é isso que você quer que o aluno faça, e ele faz dessa maneira, ele imitou, mas ele não fez a correspondência com aquilo que você queria que ele imitasse. Então, no procedimento de modelação, ou se você usar esse vídeo como modelo para ele imitar, o procedimento de videomodelação só é completado se você der uma consequência ou reforçadora ou não, de acordo com a resposta dele em correspondência ao que você pediu. Então, a videomodelação não termina em mostrar o vídeo ou de dar o modelo. Ela termina quando você deu o modelo, se o aluno fez você deu esse modelo e ele fez dessa maneira, consequência reforçadora dessa imitação. Se você fez isso e ele fez isso, você não vai reforçar esse elemento. E aí se finaliza um processo de modelação. Modelação é a apresentação do modelo, espera de uma resposta e a apresentação de uma consequência que é referente à correspondência. Imitação modelo daquilo que você quer ensinar. Tá bom? Então, se você vai usar, vou usar vídeo modelação, eu vou estar mandando os vídeos para a mãe, e você não vê como o aluno faz e não estabelece uma consequência sobre aquilo que você quer que ele fique atento, não é videomodelação. Tudo bem? Então, para usar videomodelação, você precisa apresentar um modelo e estabelecer consequências. Então, se você vai para dar uma aula, tem muita gente dando aula ao vivo. Então, se você faz, dá um modelo. O que é que eu quero que o aluno faça? Eu quero que ele gaste energia. Então, eu faço isso lá, levanta para cima e para baixo. Eu quero que ele gaste energia. E aí ele faz assim, ó. Houve correspondência naquilo que você quer, que é gasto energético? Sim. Reforça. Muito bem, parabéns. Professor, mas ele não está imitando aquilo, a topografia do movimento. É isso o seu alvo? Se não é esse o seu alvo principal, você não vai dar atenção para isso. Você vai dar atenção para aquilo que você quer. Então é o vídeo para gastar energia. Eu quero que ele faça um movimento. Tá? Muito bem. Então ele vai fazer um movimento, mas ele está olhando para o lado. Vou olhar para baixo. Ele fez é isso que você quer? Vai reforçar. Não é isso que você quer que ele faça isso olhando para você, você vai dar
Ou você repete o vídeo para ele, novamente, ou repete o movimento, tá bom? Para que ensine ele a fazer aquilo e permita reforçar. Ah, mas é a mãe que vai dar auxílio para ele, né? Então, mãe, vamos fazer um trabalho de imitação, a mãe vai ficar por trás, a mãe vai dar ajuda. Então, vamos lá. Se você tem essa atividade, você deu um modelo na aula ao vivo, o aluno fez o movimento que você quer de forma independente, ganhe uma fichinha. Ganhe uma fichinha. Ele fez o movimento errado, você volta com o modelo e a mãe dá auxílio. Não ganha fichinha. Na terceira vez você faz um movimento mais simples. Blé. Ele fez igual, ganhou a segunda fichinha. Ele, caramba, quando a minha mãe não põe a mão em mim, eu faço correto, eu ganho fichinha. Quando minha mãe coloca a mão em mim e eu faço com ajuda, eu não ganho fichinha. Qual a probabilidade na próxima vez de fazer com independência? Maior ou menor? Maior. Ah, vai acontecer isso na primeira aula? Possível. Mas mais provável que seja na segunda ou na terceira, na quarta aula. Então, respostas independentes na sua aula de imitação vão ganhando coisas. Imitou quantas coisas, tem acesso a esse. Você programa com a família, tá? Família, vamos lá, a criança não se comunica, vamos fazer trabalho de imitação, vamos fazer gasto energético, vamos colocar uma dança. Então, ele está fazendo tampa. E ele passou 10 segundos dançando ininterruptamente. Puf, a mamãe coloca o negócio e mostra para ele. Ele parou de fazer exercício, 0 cronômetro. Mais segundos com a música, puf, cola mais um e mostra para ele. Ele acumulou 40 segundos, mesmo que seja seriado, tem acesso a essa consequência. Olha como é que a gente está aumentando a probabilidade de gastar energia, de manter-se engajado. Tá? Gastou energia nesse tempo, a probabilidade de ele dar um descanso, de ficar um pouco mais calmo no final, exercício físico com função antecedente, é maior. Aí a família tem mais condições de fazer atividade de vida diária, conseguir fazer comida, conseguir fazer outras atividades. Tá bom? Vamos lá. Pessoal aqui fazendo comentários. Vamos seguir. Então, lembrando, quais são os pré-requisitos para o aluno assistir o vídeo e fazer sozinho? Os pré-requisitos. Ele precisa saber imitar. Se você mostrar o vídeo e ele não souber imitar, não adianta. Se o seu aluno, ou para quem você está montando o vídeo, não tem imitação, você vai precisar de auxílio de uma outra pessoa. Aí esse vídeo não é para o aluno, o aluno é para o profissional, ou a família. E a família precisa ser a perspectiva da filmagem. Quando você for filmar com o celular ou com qualquer que seja, ou com sua câmera, tem que ser a perspectiva de quem está fazendo. Então, como se estivesse fazendo uma criança e você mostrando a mão, você segura e coloca como se estivesse a mão segurando no ombro da criança. Tá? E depois, como se a criança finalizou alguma coisa, de frente, bate a mão, conduz ela para o início da atividade novamente. Tá? E aí explica para ela que a hora que ela voltou para o início do negócio, ela pega no potinho uma fichinha e cola aqui em cima, se você colocou um velcro. Ah, eu não tenho velcro. Então, pega uma canetinha e vamos pintar essa aqui. Ajuda, não deixa ela pintar a outra. Se ela pintar a outra, não tem função. Tá? Então, você auxiliar a mãe a fazer essa condução. Tudo bem? Então, ela precisa saber, essa criança vai fazer o vídeo, a criança precisa saber imitar. Precisa saber esperar. Ah, a criança não espera. Então, não adianta você fazer um vídeo longo. É um vídeo curto de várias atividades simples e cada videozinho de 5 segundos, de 10 segundos que ela assistir e imitar com independência, ela completa uma ficha e faz. Olha que você está orientando a mãe a fazer isso. Você mostrou o vídeo, ela fez com independência, ela fez. Ah, mesmo que ela mesmo que ela necessite de ajuda, mas gaste energia, também vai consumir. Então, você determinar o que é que equivale a uma ficha. Ah, se ele fez com independência, ele ganha 2 fichas. Se ele fez com ajuda, ele ganha 1 ficha. Também pode ser programado dessa maneira. Tá bom? Olha as variações que a gente tem. Tá? Corra menos risco utilizando esses recursos. Tá? Você pode fazer também em partes esses vídeos. Tá? Então, por exemplo, um aluno onde ele pode parar. Né? Então, por exemplo, você vai ensinar ele a fazer um certo movimento seriado, uma coisa mais longa, ou um movimento onde ele tem que fazer. Isso é importante às vezes para ensinar a lavar as mãos. Eu não quero entrar nisso aí porque, em geral,
alvo de outros profissionais, de TO, enfim, mais profissionais, outros profissionais da saúde, tá? Lavar a mão, escovar os dentes, ir ao banho, e a ideia é que você siga essas orientações da própria equipe, tá bom? Para finalizar, comportamento inadequado, tá? Primeira coisa, eu sei que é fundamental e difícil, né? Mas identificar o porquê que ele apresenta comportamentos inadequados. A gente chama isso de qual é a causa, qual é a função, né, desse comportamento inadequado. É para querer um item, então você vai poder usar isso, tá? Mas ele gosta muito do item, então você vai colocar ele aqui. Ele gosta de coisas intermediárias, ele gosta de outras coisas também, então você pode colocar intermediário. A forma que ele vai tendo ganhando isso para ter acesso, tá, aquilo. Professor, é muito difícil, eu não consigo fazer com que ele faça 10 coisas. Então coisas com ajuda ele vai tendo acesso a isso. À medida que ele vai percebendo que a hora, mesmo que ele com ajuda ele faz isso, ele vai ao longo dos dias ganhando independência. Mas mesmo assim é muito difícil, então você vai para um sistema menor, tá? Menos coisas. Você pode já deixar completo 3, porque ele faça 2 coisas, né? Você já deixa pintado 3, ele fez 2 coisas, ele tem acesso ao iPad, o tablet, a coisa. À medida que ele já consegue fazer 2 coisas, ele entende que é isso, agora só vai ter 2 preenchidos, ele tem que fazer o terceiro, o quarto e o quinto para conseguir aquilo, tá? Lembrando, tarefas que sejam plausíveis, tá? E aqui a gente está esticando a quantidade de fichas para ele ter acesso a isso, tá? Ele quer fugir, toda vez que eu coloco uma tarefa para ele, tarefa de casa que vem da escola, ele faz tal coisa. Então, mais uma vez, as tarefas para ter acesso à de preferência, a brincadeira. Então, ele fez tal coisa, vai ter acesso à brincadeira. Tá? É sempre invertido. Se ele gosta do exercício, o exercício vem para cá. Se ele gosta de brincar, o brincar vem para cá. E as tarefas de vida diária vêm para cá. Não, se ele não gosta de fazer exercício físico, o próprio gasto energético, a própria atividade vem para cá e um item de preferência vem para cá. Tá bom? Se ele gosta de atenção, então você pode colocar como consequência tais coisas que ele fizer para que no Ceará, deitar na rede com a mamãe, né? Ele pode ter acesso a algumas situações de elogio. Mas o meu aluno gosta muito que eu fale com ele. Então você usa o outro sistema, né, que a cada tantas coisas que ele fizer, você elogia com ele, conversa, pergunta para ele, conversa sobre o videogame. Ele tem interesse restrito, ele gosta de dinossauro, ele gosta de falar sobre Star Wars. Então você pode colocar uma estrela de um certo assunto. Então ele fez tais coisas, conversa sobre Star Wars. Tantas coisas, pode ter acesso a conversa sobre o dinossauro. Fez tantas coisas, dinossauro mais Star Wars, certo? O pessoal falando que saudade de uma rede. Vamos lá, gente. Para finalizar, gatilhos. Professor, eu sei que a hora que meu aluno começa a ter os comportamentos inadequados dele lá, tal, e ele começa a arranhar os dentes, ou ele começa a ficar ansioso. Então nós temos algumas estratégias para isso. Se você sabe mais ou menos quando são os momentos ou situações do cotidiano onde tem que fazer isso, você pode pensar em colocar exercício físico com ajuda extensivamente, com uma duração de 10 a no máximo 20 minutos, se possível, em atividades cíclicas, tá? Que seja, se você tem um lugar que corra com segurança, tá? Ou então se você tem uma coisa em que ele pode saltar, você pegar na mãozinha dele e para ele saltar. Se você tem sei lá, não vai ter, né, um trampolim, ou você pode colocar uma música e dançar, fazer exercício com ele. Essas situações de gasto energético, situações cíclicas, em geral, geram a posteriori uma situação de calmaria para esse aluno. Então, se eventualmente todo dia, a hora que ele levanta ou logo antes do almoço, ele tem
picos de comportamento problema, que ninguém aguenta, que fica um estresse total. Então, no próximo dia, antes desses exatos momentos, você já programa esses exercícios físicos que gaste energia com prioritariamente atividades cíclicas nesse período. 15 minutos em média, tá? Mas 10 minutos já é suficiente, desde que ele gaste, ele fica um pouco ruborizado, fica um pouco suado, tá bom? Ele vai ter um pouco mais de calma. Então essa é uma orientação possível para ser feita. Eu já percebo que a hora que ele começa a ranger os dentes, que ele começa a fazer uns certos sons, que é sempre, eu sei que a hora que ele começa a fazer isso, ele vai ter uma crise de comportamento. Então você precisa identificar quais são essas respostas, alguns chamam de pré-correntes, né? Ou sinais de aceleração desse comportamento, e a hora que fizer isso, você redireciona para a atividade antes de fazer. Então o que é? Ele está fazendo atividade, começou a apresentar isso, você vai com auxílio e dá logo auxílio para ele terminar a tarefa e ter acesso à consequência. Tá? Mas imediatamente, seja o mais rápido possível. Então ele tem que fazer um circuito muito longo. Tá? Então o que você pode fazer? E ele está lá no meio da atividade, de repente ele não consegue, você colocou uma atividade para ele encaixar, e aí ele começa a fazer isso. Ele está acelerando para o comportamento inadequado. Você vai lá e pega a atividade, faz para ele alguma coisa e já direciona para entregar a atividade o mais rápido, o item de preferência o mais calmo possível. Ele voltou à normalidade, você volta para o início, depois de algum tempo você volta para o início, e naquela tarefa que estava tendo dificuldade, você necessariamente vai precisar da ajuda. A gente chama isso, né, por exemplo, de um encadeamento regressivo, em que ele está fazendo atividade, normalmente lá no final ele não consegue fazer, você vai dando ajuda para ele o tempo todo, e no finalzinho só você atrasa um pouquinho a ajuda ou diminui a intensidade para que ele possa fazer atividade. Essa orientação você pode fazer por vídeo, para a família fazer isso. Então, mãe, você vai conduzir nesse momento aqui, né? Teve um dia, ele aconteceu tal coisa. Então, no próximo dia você vai fazer esse vídeo, você vai fazer o vídeo orientando que a mãe vai dar ajuda no circuito inteiro, lá no finalzinho ela tira a mão para ele fazer. Tá? Ele acelerou, volta a mão e dá acesso à consequência. Tá? Esse redirecionamento é fundamental para a gente minimizar situações de crise, situações de comportamento inadequado. Tá bom? Então identifique esses pré-correntes, identifique essas situações que em geral desencadeiam. Não é qualquer coisa, não é qualquer birra. Tá? Não é essas situações. É situações que gatilho para comportamentos de crise de inadequados de se machucar e de machucar os outros. Tudo bom? Na medida do possível, pessoal, deixe a possibilidade do aluno pedir o que quer. Quando dá acesso à consequência dele pedir a tarefa, você dá opções de fichas, qual você quer, né? Qual atividade você mais gosta, né? Então tal, e aí se ele gosta tal, o que ele mais gosta você dá para cá, né? E acho que ele menos gosta, você vai colocando aqui, dá opções dele escolher, isso é muito importante, dar autonomia, né, para o aluno, tá bom? Monitore o tempo todo situações de segurança, sinais vitais desses alunos, porque nós precisamos correr nesse momento menos risco de machucar, menos riscos de problemas de saúde. Tudo bem? Na medida do possível, espero ter contribuído com vocês, com as orientações para vocês correrem menos risco, para ajudarem mais. Vou dar aqui mais 1 ou 2 minutos para uma pergunta ou outra para o pessoal aqui, senão já vou encerrar esses vídeos e vou subir para o Facebook e para o YouTube. Tudo bem, pessoal? Alguém pergunta, o pessoal elogiando, coração, mãozinha, né? Mas vamos lá, mandem perguntas, tá? Quem mais aí, pessoal? Alguma pergunta? Dou-lhe uma. Para o pessoal que está esperando nossos cursos, nós adiamos os cursos tanto de março, né, que eram 3 cursos, e 2 ou 3 palestras em março foram adiadas. Abril também todas foram adiadas. Maio já foi uma adiada.
as outras provavelmente vão acontecer também. Tá? Então, o objetivo de hoje era orientar esses exercícios que já estão sendo apresentados em vídeos, mas de uma forma muito mais organizada temporalmente, porque a gente não vai ter um dia de necessidade de vídeo, a gente vai ter isso ao longo do tempo, tá bom? Obrigado, obrigado. Dá trabalho para mim, gente, vamos lá. Obrigado, é isso aí. Eu vou buscar disponibilizar um desses materiais para vocês. Eu não sei se eu consigo subir pelo Facebook, eu acho que não. O Facebook é Modelo Exerciência, tá bom? Se você fizer um vídeo incorporando uma dessas instruções, marque a gente, coloque a hashtag Modelo Exerciência, tá? Ou então, uma frase que a gente tem utilizado bastante, no science, né, em inglês, no science, no gain. Sem ciência, sem ganho, tá? Então, o Rafael está falando aqui, uma excelente aula. E não era o propósito, tá bom? O nosso propósito não era aula, mas dar dicas, tá? É que tem gente que já fez o curso, que eu vou falar os termos técnicos para relacionar. Quem tem supervisão com outras pessoas, com outras equipes, seguir esses procedimentos de manutenção da manutenção. Para quem nunca fez atividade, né, ou para quem nunca estudou sobre análise de comportamento, nunca teve um curso meu, uma palestra minha, dicas de errar menos sobre essas coisas. Tá bom? Pessoal, um abraço então, um beijo e mais uma vez, conscientização, reflexão sobre a necessidade de processo inclusivo na sociedade, no esporte, no âmbito profissional, acadêmico de pessoas com autismo. Até lá!